Esquizofrenia ou mediunidade? Você já pensou sobre a diferença entre as duas coisas? Vamos falar sobre o assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo clínico, falamos sobre fenômenos paranormais, sobre mediunidade, tratamos as pessoas com terapias e orientações. Hoje nós vamos falar sobre esta diferença entre esquizofrenia e mediunidade. Recentemente saiu uma matéria na BBC, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, sobre um relato de um jovem, tá? Este jovem, ele é venezuelano, né? Ele disse, ouço vozes, está no título da matéria, né? Ouço vozes falando em língua que não entendo. O jovem colombiano premiado por um relato sobre transtorno esquizoafetivo. Então ele recebeu um prêmio por um trabalho que ele fez sobre transtorno esquizoafetivo e ele é paciente também, ele tem essa patologia. O nome dele é o Michael Vargas Arango, que tem 22 anos de idade e estuda psicologia. Então ele relata que na vida dele, muitas pessoas diziam que ele tinha um dom, né? Um dom que ele ouvia vozes em línguas ou coisas do tipo, ou algumas pessoas na própria matéria, quando a BBC publicou essa matéria, falaram que era mediunidade, que um jovem com grande mediunidade, né? E este jovem, ele disse que sentia isso, ele ouvia essas vozes e ele também relata algumas coisas muito específicas, como por exemplo, certas energias malucas, muito loucas, ele fala na matéria. Então veja que não é só a voz, ele diz que tinha uma percepção de energias também. E atualmente ele é estudante, né, de psicologia em Miami, nos Estados Unidos. Então veja que ele relata na matéria que quando sofria um revés emocional, começava a sentir como se houvesse uma presença. Sentia como se alguém estivesse me apunhalando, as palavras dele, pelas costas, algo muito difícil de explicar. Então ele até tentou o suicídio, segundo o relato dele, nessa matéria. Mas vamos ver algumas coisas interessantes que ele fala nessa matéria. Primeiro, nós precisamos entender um ponto bem importante da diferença da esquizofrenia para a mediunidade. A esquizofrenia ela é uma patologia, realmente é uma doença detectável no cérebro, ela é facilmente, né, diagnosticável pelos psiquiatras, pelos profissionais da área. Então, esquizofrenia existe. Não é todo mundo que ouve vozes que a gente pode dizer que é um médium. Principalmente sair com um julgamento precipitado dizendo que aquela pessoa é um grande médium. Grandes médiums e sofrimento não bate muito a relação da mediunidade, certo? Grandes médiums não têm sofrimentos com a mediunidade. É isso que geralmente acontece. Bem, agora, a questão da mediunidade. A mediunidade ela é culturalmente aceita. Nós entendemos que nas culturas humanas, desde os primórdios da Terra, né? Desde os indígenas antigos que falavam que conseguiam se projetar espiritualmente, que se viam em outros lugares, na floresta, né? Olhando usando os olhos de animais ou coisas do tipo, esses relatos que temos bem primitivos. Ali já eram os primórdios da mediunidade. E esta capacidade, ela acompanha o ser humano até hoje. Tá certo, quando saiu a matéria, muitas pessoas disseram assim, mas isso aí é só loucura, não existe essa coisa de mediunidade. Até a psiquiatria já entende que atualmente existem interações mediúnicas, que as pessoas dentro da cultura delas, elas exercitam aquilo. Isso está no Código Internacional de Doenças, que existem transes que são relativos à comunicação espiritual dentro da cultura daquela pessoa, certo? E diferencia os estados patológicos, né? Onde existe o descontrole daquelas pessoas que atuam nessas comunicações espirituais, porém dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Então existe uma diferença bem grande. E existem, claro, estudos científicos hoje demonstrando essas interações da espiritualidade na vida das pessoas. Recentemente tem uma pesquisa brasileira falando que 92% da população brasileira
já passou por fenômenos místicos ou espirituais. E, inclusive, 54% das pessoas têm fenômenos mediúnicos na sua vida, ou seja, de comunicação com um outro plano de vida. E isso não é uma coisa que acontece uma vez na vida. Dentro dessa pesquisa, eles perguntam e as pessoas respondem que 47% têm isso de forma recorrente. Então, o que nós entendemos é que dentro da cultura, onde existe o ensinamento, o aprendizado, o controle, e essas pessoas, estes médiums, eles têm o controle disso que eles sentem, dessas comunicações, isso não é patologia. Tem uma pesquisa também do Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fala que médiums são geralmente mais saudáveis, a saúde geral, né, como a OMS entende, os médiums são mais saudáveis que outros grupos de pessoas ditas não médiums. Ou seja, mediunidade não se confunde com patologia, certo? Dentro deste contexto, nós compreendemos o que a OMS fala, que o ser humano ele tem os seus aspectos bio, psico, sócio, espiritual, né? O biológico, o psicológico, o sociológico e a sua expressão de espiritualidade, como quer que você entenda. Se é a questão religiosa, você na igreja, você no centro espírita, você no xamanismo, na ayahuasca, não importa, dentro da sua expressão espiritual, se você está em paz com ela, você está conduzindo bem isso na sua vida, isto tem para a OMS um significado de saúde dentro do contexto geral, que não é só o biológico. Antigamente se achava que só o fator biológico, a ausência de dor era saúde, né? E hoje, atualmente, já não é mais dessa forma. Então, o que nós fazemos então com a pessoa quando nós não sabemos se ela tem realmente uma esquizofrenia ou é mediunidade? No meu entendimento, como parapsicólogo, precisa do trabalho de dois profissionais. Precisa-se do trabalho do psiquiatra, onde ele vai cuidar. Quando aquela pessoa está num nível de perturbação muito forte, é necessário medicamento, tá? Não cometam irresponsabilidade de só correr para o centro espírita, levar a pessoa achando que tudo é espiritual, porque às vezes não é. Então ela precisa, às vezes, primeiro do medicamento quando está num grave descontrole. E aí, medicada, vamos fazer análise. Aí o profissional, o psiquiatra vai fazer do lado dele. E se esta pessoa visitar um parapsicólogo, fazer uma consulta com um parapsicólogo, ele também vai ter orientações quanto a isso e trabalhos terapêuticos relativo a esse tipo de situação. Onde aí ele vai começar a entender em que ponto é o fator patologia, até que ponto é o fator espiritualidade e mediunidade. Se encontrar-se ali a mediunidade, com as orientações e o trabalho terapêutico ele vai melhorar. E aí ele vai poder depois, com a orientação do psiquiatra, abandonar o medicamento, certo? Com a orientação do psiquiatra, tá? E o parapsicólogo ele vai conduzir ele nesta jornada de entendimento de suas capacidades psíquicas, mas isso é um passo a passo junto com o parapsicólogo para que ele possa ter uma melhor compreensão, né? Então veja que tudo é um passo a passo. Uma dica bem importante que você pode entender de um sinal da possibilidade de esquizofrenia, um sinal simples que você pode entender para nós terminarmos o vídeo. Geralmente, quando é a esquizofrenia, quando você dá uma orientação, a pessoa não aceita. Ela tem uma dificuldade de adaptar, de aceitar a sua orientação, porque ela está presa na questão da doença da esquizofrenia. Se há resistência para aceitar essas orientações, mais possivelmente seja uma esquizofrenia. Quando a pessoa não se demove por nada, seja um ensinamento do espiritismo, da Umbanda, do parapsicólogo, uma orientação com um trabalho terapêutico, ela não adere à orientação, ela está sempre muito crente naquilo que ela sente. Ela está praticamente presa naquilo que ela sente. E aí ela não consegue caminhar nas orientações. Então,
Sempre vamos pesar, meus amigos, muito cuidado. Não analisei a fundo, porque eu não investiguei a fundo o caso do rapaz, é um caso em outro país, não atendi ele, não é meu cliente, mas para nós pensarmos, né, que nós temos que olhar com racionalidade, com bom senso. Existem casos de esquizofrenia e existem casos de mediunidade, mas para isso precisamos de pessoas capacitadas para analisar ambos os casos. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.